Consulta e Audiência Pública 13/2005, que se trata do regulamento da individualização das metas do Segov. A audiência de hoje tem como presidente, no caso eu, Amanda Gondim, tem como secretária Ana Amélia Martini e tem como procuradora federal, a Maria Laura Tiponi. Diante disso, para dar início dos trabalhos, eu gostaria de passar a palavra para o diretor Pietro Mendes, que fará a abertura da consulta da audiência pública. Então, diretor Pietro, fique à vontade de fazer a abertura da audiência. Boa tarde, superintendente Amanda. Então, cumprimentar a superintendente Amanda Gondim, secretária aí da audiência Ana Amélia, procuradora Maria Laura, desejar a todos aí uma boa audiência pública número 13 de 2025. Falar que é uma grande satisfação, né, para mim. Eu tive a sorte, né, de ser sorteado aí relator desse processo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério de Minas e Energia na construção da Lei do Combustível do Futuro, no decreto 12.614 e agora aqui nas duas resoluções da ANP que estão sendo tocadas pela Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente. Registrar também aí a participação da Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos, porque essa matéria, né, recentemente ela foi migrada para a STM, justamente para que a gente tenha esse olhar mais ambiental, junto com a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação sobre esses temas, inclusive aí o tema do biometano, assim como também o RenovaBio, e também desejar aqui nessa audiência muito boa sorte aí, eu já desejei, né, já está há algum tempo aí para a superintendente Amanda nessa atividade. Os objetivos, né, são muito importantes, que os critérios para definição dos agentes obrigados, excluindo os pequenos produtores e importadores, a metodologia de cálculo para alocação das metas individuais com base na participação relativa de mercado, os prazos e procedimentos para divulgação das metas preliminares e definitivas, as regras de cumprimento das metas anuais por meio da aquisição dos Segobs, e os procedimentos especiais para novos entrantes no mercado e o regime sancionatório aplicável aos casos de descumprimento. Nós, aqui no âmbito da diretoria colegiada da ANP, entendemos a importância estratégica do biometano, o avanço dessa regulação, dado aí os benefícios ambientais, a dimensão econômica que o biometano pode significar com esse aumento de oferta de metano para o mercado de gás natural, social, com a geração de emprego e renda, e também energética, aumentando a diversificação da nossa matriz energética, substituindo, por exemplo, diesel utilizado em veículos pesados, também as demais aplicações do gás natural. Nós queremos que essa audiência sirva aí como aperfeiçoamento final para essa minuta de resolução que foi colocada em consulta pública, ouvindo aí todos os interessados, não só aí os produtores de biometano, mas também aí a parte obrigada, né, por meio aí dos importadores, produtores de gás natural, e que tenhamos a melhor regulação do biometano possível para que todo o seu potencial possa chegar ao mercado com mais esse incentivo trazido pela Lei do Combustível do Futuro, por meio do certificado de garantia de origem do biometano, somado a outras iniciativas já existentes na tentativa de que o Brasil aproveite melhor o seu potencial de biometano. Então, encerrando aqui a minha fala, devolvo a palavra para a superintendente Amanda Gondim, desejando-lhe muito sucesso aí na condução da audiência. Obrigado. Obrigada a você, diretor Pietro, pelas palavras, né, por falar um pouco da importância da audiência de hoje. E, diante disso, a gente vai passar pelo protocolo, vou falar sobre o ritual aí das atividades, né, para que tudo corra bem nessa audiência pública, e a gente tira o melhor proveito dela. A audiência pública será gravada, assim como está sendo, e o vídeo será disponibilizado no canal da ANP do YouTube a posteriori. Esse evento ocorre com infraestrutura particular de todos os participantes, através, né, do Teams.
A ocorrência nesse sentido de problemas técnicos que impossibilite a exposição por parte da ANP fará com que essa audiência seja postergada. No entanto, os problemas técnicos que impossibilitem os expositores ou participantes aqui presentes deve ser, implicará não implicará na postergação desta audiência. Mas caso algum participante não consiga se expressar durante a audiência devido aos problemas técnicos, poderá fazê-lo por via de e-mail, o e-mail da SBQ, sbq_renovabil@np.gov.br, num prazo de 2 dias úteis, né, e contará a partir do encerramento desta audiência. Os participantes deverão se identificar com nome, empresa e instituição e e-mail no chat da reunião. Eu já peço aos participantes que, que o façam, né? Porque a gente elabora uma lista de presenças dessa audiência. A audiência seguirá a programação divulgada no aviso do DOI, publicada no dia 10 de 11 de 2025, na página da ANP, certo? E após a abertura da audiência e exposição da mesa condutora, né, vai acontecer a apresentação dos expositores inscritos e num prazo de 10 minutos. Então, após a apresentação técnica, né, eu vou fazer essa apresentação, a Ana Amélia vai fazer a apresentação técnica de alguns pontos, e em seguida a gente vai passar para os expositores, e aí eu espero que todos atendam aos 10 minutos. Inscrições posteriores dos participantes que utilizarem a ferramenta de levantar a mão terá uma exposição de um tempo máximo aí de 5 minutos, certo? Para suas manifestações. Pedimos que todos mantenham os microfones e as câmeras desligadas enquanto não tiver a palavra. Diante disso, né, caberá a mim, como presidente, conduzir essa audiência e coordenar os depoimentos, podendo conceder ou cessar palavras, devendo manter a ordem, bem como determinada a retirada da sala virtual das pessoas que perturbarem ou se manifestarem de forma, né, agressiva ou ofensiva. Decidir conclusivamente sobre a questão de ordem e reclamação sobre os procedimentos adotados nesta audiência, e fica ao meu critério me entender, uma vez que a duração da sessão em até 1 hora, com relação ao previsto do aviso publicado do DOI. Então, a gente espera que os trabalhos, além do que está previsto no DOI, não ultrapasse de 1 hora. Caso o trabalho não tenha sido concluído, fica ao meu critério decidir a continuação ou a continuidade dessa audiência pública. Do que se passa da audiência a ser lavrado, ao passar da audiência, será lavrado em relatório, né, pela secretaria. As manifestações e sugestões realizadas nos chats ou na reunião virtual será encaminhada para consulta e audiência, não será considerada para fins de análise processual, portanto, constará um relatório. O relatório será disponibilizado na página da consulta, na audiência pública, no sítio da ANP, na internet, após os 30 dias. Certo? Diante disso, né, para a gente chegar aqui até a audiência pública, foi publicada, a gente sabe que essa audiência pública é com base à Lei 14.913, da Lei Combustível do Futuro, e o decreto 1264, que se trata do biometano, né? Da descarbonização da produção de importação de gás natural e incentivo ao biometano no Brasil. Foram feitos estudos e reuniões preliminares, foram elaborados uma minuta de resolução, passou pela SGE dentro da ANP, bem como pela Procuradoria e a aprovação da diretoria. No caso, o relator foi o diretor Pietro. Foi feita a análise das contribuições, né, das unidades e organizações responsáveis na proposta da minuta, e a gente hoje está na audiência pública para ouvir,
né, as entidades interessadas, tá? E analisar posteriormente todas as contribuições que aqui serão dadas, tá? Em seguida, passará pela SGE, a Procuradoria e novamente pela aprovação da diretoria para assim ser publicado. Então, diante disso, eu gostaria de dizer que foram 72 contribuições que foram enviadas, né? E 8 agentes econômicos aí vão estar na audiência aí, disponibilizando, colocando suas observações. Desses órgãos de classe, foram 4 produtores de biocombustíveis, 1 produtor de gás natural, 1 e importador de gás natural, também 1. Tá? Então, foram recebidos sugestões e comentários nos volumes aqui atuais, ou seja, foram 72, e aí vocês podem ver, né, a abrangência de entidades que foram assim feitas. Diante disso, a gente vai ter a exposição, né, por ordens, após a apresentação feita por Ana Amélia da Silvi, do IBP, da Letrícia Pedrosa, da Abraça Energia, do Tiago, da Associação Brasileira de Biogás e Biometano, a Biogás, da Rafaela Mello, Associação Brasileira dos Produtores, a ABPIP, a Mariana, né, do EDGE, da EDGE, a Letícia Silva, da Eneva. Tá? A gente vai chamar um por ordem após a apresentação da Ana Amélia. Diante disso, eu acho que eu passo a palavra à Ana Amélia para falar alguns aspectos técnicos. Fique à vontade, Ana Amélia. Boa tarde, tive que abrir o som aqui. Enfim, boa tarde a todos. E como já foi dito na cronologia, né, essa minuta de hoje teve início com a publicação da Lei do Combustível do Futuro, onde a ANP ficou responsável pela alocação das metas dos agentes obrigados ao uso do biometano, né, dos produtores de gás natural obrigados ao uso do biometano em função de descarbonização, e as demais atribuições concedidas à agência vieram no Decreto 12.614 de 2005, onde foram elencadas a meta a ser cumprida pela aquisição de Segobs, detalhamento de emissão e negociação de Segob, meta pro rata em 2026 e meta para 2027, a ANP responsável também pela regulação de certificação, lastro, emissão e registro do Segob. Essas fazem requisitos que fazem parte da próxima consulta e audiência pública. Para a regulamentação desses aspectos todos, a ANP teve 180 dias concedidos no decreto. Bom, as premissas adotadas pela ANP para a elaboração da presente minuta de resolução foram: primeiro ponto, definição dos agentes obrigados. Para a produção nacional, foi optado alocar a meta no operador do campo de produção de hidrocarbonetos. O operador, quem é o responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de AIP, de avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações, conforme Lei 12.531 de 2010. O critério utilizado para a exclusão dos pequenos produtores foi a definição da Resolução ANP 32 de 2014, que diz que a empresa de pequeno porte é a empresa independente que opere pelo menos um contrato de concessão e que, ao mesmo tempo, na qualidade de empresa independente ou grupo societário, tenha produção média anualizada inferior a 1.000 barris de óleo equivalente por dia. Por não haver critério para pequeno importador, foi proposto que o mesmo critério do pequeno produtor fosse adotado para o pequeno importador. O segundo ponto foi a conversão da meta volumétrica em Segob, para fins de cumprimento do produtor do gás natural.
Um Segob ficou equivalente a 100 metros cúbicos, o que equivale a 1 kWh, que é a referência usada nos certificados de energia renováveis. O terceiro ponto foram os critérios para o cálculo da meta individual. Foram adotados 3 critérios, né, conforme está bem descrito na minuta de resolução. O volume total comercializado, que é a soma do volume total comercializado pelo produtor nacional mais o importado no ano anterior, onde, no caso do volume total comercializado pelo produtor nacional, foi considerado o volume total produzido menos o reinjetado no próprio campo. A segunda variável seria a participação relativa do produtor nacional e do importador de gás natural, que é a razão entre o volume de gás natural comercializado e importado pelo próprio sobre o volume total do gás natural comercializado no ano anterior. E, por fim, a meta CNPE, que é a meta anual de redução de gases de efeito estufa, definido pelo CNPE, estabelecida em metro cúbico e convertida para Segob, né, os 100 metros cúbicos. No ponto 4, comprovação de cumprimento da meta individual, essa comprovação vai se dar por baixa e não pela aposentadoria do Segob. É um ponto importante a ser destacado. As chamadas públicas poderão ocorrer uma vez no ano, com regras a serem definidas em edital específico. Elas virão a ocorrer se, em 30/9, for identificado que há estoque de Segob de posse dos emissores primários, faltando certificado para o cumprimento da meta dos agentes obrigados. E, por fim, a divulgação das metas. As metas preliminares serão publicadas até 1º de dezembro, exceto para 2026, conforme previsto no decreto. E as metas definitivas serão publicadas até 31 de março, novamente, exceto para 2026, onde serão publicadas até 1º de junho. Esses foram os pontos da minuta que a gente trouxe para ressaltar aqui na apresentação. Eu devolvo a palavra para a superintendente. Olá, diante disso, vamos passar para a parte das contribuições. E a primeira a ter oportunidade de falar é a Silvi, do IBP. Silvi, pode ficar à disposição. Acredito que o Fábio vai te liberar. Acho que a Silvia não está conseguindo, ela está mandando mensagem aqui. Tá? Não, agora Não liberou. consigo ativar. Agora liberou. foi. Tá, Liberou. e está liberado também o compartilhamento, que eu vou usar um... Ok, bem, Acredito que bem? sim, Silvi. Olha se está possível o compartilhamento para você. Qualquer coisa eu chamo o Fábio. Aí faz. Só um segundinho que não está abrindo. Ok. Ok, acho que agora foi. Só que não foi em... Aqui, vamos ver. Apresentação, isso. Ok, agora foi na apresentação, né? Tá Bom, bem, Silvi. começando aqui, agradecendo a palavra e parabenizando a ANP por esse trabalho muito importante de regulamentar a Lei Combustível do Futuro no que diz respeito ao mandato de biometano, reconhecendo também que esse trabalho foi feito a toque de caixa, e apesar, né, dos altos conhecimentos da equipe da ANP, com certeza não deu tempo para apreciar todas as complexidades, né, desse mandato, de um novo combustível, novo para muitos, pelo menos dentro do IBP é bastante novo, mas a gente acredita que conseguiu, enfim, dar uma olhada e trazer algumas considerações
E o que eu vou fazer aqui é falar só de 3 pontos das nossas contribuições, tá? Outros pontos foram colocados, mas são menores, acho que esses são os pontos nos quais a gente gostaria de trazer alguma fala, alguma contribuição oral, né? Primeiro, a gente acredita que o agente obrigado, produtor, deveria ser o concessionário, o produtor concessionário e não o operador, e vamos descrever por quê. Segundo a definição da base de cálculo da meta individual, ela deve ser consistente com a base de cálculo da meta global. Portanto, deve ser volume comercializado e não volume produzido, mesmo que seja volume produzido mesmo, menos reinjeção, isso não é igual ao volume comercializado. E vou mostrar por quê. E, por fim, falando da definição de pequeno produtor e pequeno importador, mas o importador segue a regra do produtor, a gente acha que seria bom não pegar emprestado a definição de uma resolução, que, aliás, é bem antiga, né, 2014, mas ter uma definição específica para essa resolução e específica para essa política. E vamos lá aos pontos. Bom, primeiro que quem é responsável pela produção, ou seja, o operador é um agente que é responsável operacionalmente, mas quem é responsável pela sua produção e pela comercialização da sua produção é o concessionário. Então, por isso que a gente fala aqui de uma impropriedade face ao papel jurídico, né, dos dois agentes. Essa definição como operador e não como concessionário, traz várias consequências negativas. Uma delas, muito importante, que vai contra o objetivo que entendemos ser da ANP, de ter uma demanda o menos possível concentrado. Pois bem, se você coloca a obrigação no operador, você concentra muito mais. Vou mostrar isso no próximo slide aqui. Aqui, essa não é a comercialização, é a produção, mas é porque, na verdade, existem esses dados bem fácil e se percebe que quando a gente agrega por operador a produção, temos uma enorme concentração. Concentração da produção, concentração também, de certa forma, da comercialização, apesar de que a comercialização será mais perto da distribuição por concessionário, mas de qualquer forma, quando você vai para o concessionário, 90% do gás natural é produzido em campos que tem como operadora a Petrobras. Ando atrás. Essa é uma das coisas, mas existe também uma pergunta que nós nos fizemos, né? Porque a ANP tem muitos dados de produção e de comercialização de gás. Então, a nossa visão é que por que pegar o operador quando, na verdade, a gente entende que tem as informações necessárias já na ANP, informações essas que são contribuições dos agentes, para poder fazer uma melhor, né, a definição do agente obrigado. E com o amadurecimento do mercado, isso parece ir na contramão do processo de abertura, porque agora, no processo de abertura do mercado de gás, o que a gente vê é que tem mais e mais o gás é comercializado pelo próprio membro do consórcio, quando anteriormente, provavelmente o operador, e em muitos casos a Petrobras comercializava todo o gás do campo, ou seja, o gás era vendido em boca de poço. Agora, isso está mudando de forma muito rápida. E aí, da mesma forma que as empresas estão se organizando, as empresas consorciadas, membros do consórcio, estão se organizando para poder ter a sua própria estratégia de comercialização de gás, elas também vão querer ter a própria estratégia de compra e de utilização do Segov. Então, para nós faz muito sentido que o concessionário seja o agente obrigado e não o produtor. E o segundo ponto, que é ligado a isso, diz respeito à definição da base de cálculo da meta individual. E, como eu disse no início, é muito importante que os critérios de definição da meta global e
da alocação dessa meta global entre os agentes sejam consistentes, sejam coerentes. Então, se a meta global olhou o volume comercializado e não o volume produzido menos reinjeção, é muito importante que também a alocação seja feita para ser uma alocação justa, seja feita também sobre o volume comercializado. E aí a gente entende que a ANP possui os dados necessários para fazer esse cálculo, ou de maneira direta, porque entendemos que a ANP recebe informações sobre o volume de gás comercializado por cada produtor. Nesse caso, teria que tomar cuidado, porque essas informações também são dadas, digamos, de vendedores, eu chamei aqui de vendedores primários e vendedores secundários, ou seja, é importante evitar dupla contagem, já que o produtor pode ter vendido ainda na plataforma ou em outro momento da cadeia para um outro produtor. Então, é importante fazer essa distinção. Não querendo usar essa via mais direta, é possível também chegar ao gás comercializado através de informações de produção e de movimentação de gás natural. E aqui eu trouxe um pequeno gráfico conceitual, ou seja, da produção bruta, retirar a reinjeção, a queima e uso no EP, porque essas partes não são comercializadas. Disso nós temos a produção disponível, até lá esses dados são disponíveis por campo. Depois teria que tirar a diminuição de volume que acontece na UPGN por extração dos líquidos e também o uso / perdas no transporte. Esses dados, por óbvio, não são disponíveis por campo, mas eles podem ser, no caso da extração de líquidos, estimados por bacia, porque esses dados são disponíveis por UPGN, e no caso do transporte pode ser tomado um número geral e aplicado a todos. Então, quando se retira tanto a reinjeção, a queima, o uso no EP, como também as perdas ou diminuição de volume na UPGN e também as perdas do uso no transporte, chegamos ao gás comercializado. E o meu último ponto é sobre essa necessidade de uma definição de pequeno produtor importador específico para o objetivo dessa lei, né? A definição da RAMP 32 de 2014, ela pode trazer ambiguidades. Por quê? Primeiro que ela fala de produção total de hidrocarbonetos e não de comercialização. E coloca outros critérios, por exemplo, que tem que ser operador COD, tudo isso dá uma roupagem muito diferente do que seria simplesmente uma definição de de produtor importador de pequeno porte, né? E também a gente vê que essa RAMP pode estar desatualizada, considerando, né, que ela foi feita em 2014, de aqui para lá, a produção de gás aumentou mais de 50%. Importante também, então a gente foi fuçar para entender como é que a gente poderia achar uma definição alternativa que pudesse guiar a ANP nessa definição. E aí, uma possível opção seria adotar um critério parecido, alinhado com os critérios de definição dos campos marginais, porque, ao final, o que se pretende aqui? Se pretende fazer com que esse mandato não impacte desmesuradamente aqueles agentes que estão desenvolvendo campos que têm ou pequena produção ou baixo potencial econômico, que é essa definição de campos marginais. E aí, recuperando essa RAMP 877 de 2002, ela é interessante porque ela apresenta critérios de enquadramento que são diferenciados por ambiente. Será que a gente precisa de toda essa complexidade? Pode ser que não, mas o que a gente aqui traz é uma possível uso de outros critérios que sejam específicos para fins da aplicação do mandato. E aqui eu termino, muito obrigada e fico à disposição para perguntas e discussões posteriores. Obrigada, Silvi, pela palavra, pelas contribuições. A gente vai avaliar todas elas e aí a gente vai dar seguimento ao próximo que vai apresentar, né? O próximo da lista é a Letícia Pedrosa, da Abrace Energia. Letícia, está por aí? Boa tarde, Amanda. Boa tarde.
Boa tarde. Eu tenho uma apresentação, vou pedir licença para compartilhar. Eu Sim, peço só pode. que vocês me confirmem se está Tá, aparecendo em tela inteira. tá em modo, mas não em modo de apresentação, Letícia. Agora tá em modo de apresentação. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Letícia Pedrosa, represento a Abraço Energia e, primeiramente, em nome da associação, eu cumprimento a agência, os superintendentes e os demais servidores aqui presentes pela promoção dessa audiência. A regulamentação desse programa de descarbonização do produtor e importador de gás é um tema muito caro para a Abrace. No nosso grupo de associados hoje, nós reunimos cerca de 60 indústrias consumidoras de energia elétrica e gás natural em todo o país. São indústrias que já enxergam no gás natural e no biometano vetores importantes de descarbonização e que, com a lei e a perspectiva da participação da indústria consumidora como agente voluntário, eles passam a ter ainda mais interesse nesse desenho regulatório que vem sendo criado. Mas antes de eu adentrar nos nossos pontos de contribuição à minuta, eu gostaria de trazer um comentário sobre a forma como o processo de regulamentação vem sendo conduzido desde a publicação do decreto. É evidente que esse prazo de 180 dias para a regulamentação do programa, ele criou uma agenda bastante apertada, sobretudo para um tema que é novo, um tema que é complexo, e que exige a construção de todo um arcabouço regulatório. E aqui eu não posso deixar de reconhecer o esforço da ANP para dar vazão a esse volume de trabalho desde setembro. Mas a nossa preocupação aqui é com as escolhas feitas ao longo desse caminho. Só no último trimestre nós tivemos a abertura pelo Ministério de Minas e Energia da consulta sobre a meta regulatória, aqui do lado da ANP, a CP número 13, mais recentemente a CP número 15, com um prazo emergencial para tratar justamente do instrumento mais importante de todo o programa, que é o Segob. E o que nós temos observado nesses processos é o surgimento de algumas dificuldades técnicas. E essas dificuldades, é claro, elas são naturais da operacionalização de uma lei que cria um mandato, que institui instrumentos inéditos e que também exige a construção do zero, praticamente, de toda uma arquitetura regulatória. Mas aqui a nossa grande preocupação é que, diante dessa pressão temporal, a ANP esteja sendo levada a atropelar essas complexidades técnicas para cumprir o calendário formal do decreto. E isso, ao nosso ver, compromete a qualidade do processo regulatório. Para a Abrace, o maior risco não é necessariamente descumprir o prazo, mas sim acabar consolidando disposições, regras ali, que não tenham passado pelo tempo mínimo de reflexão, de teste e de debate técnico que um programa dessa natureza exige. E é justamente nesse contexto que se insere o nosso primeiro ponto de contribuição, que é a previsão do artigo 1º da minuta, que trata da alocação da meta regulatória. Eu trouxe aqui, nesse próximo slide, uma síntese do que os instrumentos que regem esse programa estabelecem sobre quem é o agente objeto da meta regulatória. E aqui, tanto a lei quanto o decreto, eles são claros e inequívocos. O agente obrigado é o produtor ou importador de gás natural que comercializa o gás na esfera de competência da União. Ou seja, a obrigação ela está diretamente vinculada à atividade de comercialização e não à atividade de operação da produção. Nós entendemos que esse termo central, esse comercializa, parece não ter sido absorvido pela minuta de resolução. Isso porque o texto ele atribui a meta ao produtor operador do campo, e não ao agente que, de fato, detém os direitos comerciais sobre o gás produzido. E, para nós, isso configura uma incongruência direta entre a previsão da ANP, que está sendo discutida aqui, e o que está na letra da lei. Bom, então,
tendo em vista essa previsão, surgimos com alguns questionamentos, né? Se esse agente ele não detém os direitos sobre a comercialização do campo, por que que a meta foi alocada a ele? E se não há uma relação contratual entre o operador e os demais produtores quanto à comercialização do gás, como se estruturam, então, os direitos, os deveres sobre a aquisição e também sobre o repasse do certificado? Certamente, essa coleta de informação sobre a produção operada, ela tem um custo regulatório menor para a ANP, mas além de ser uma previsão incompatível com a lei, nós vemos que esse desenho gera alguns riscos relevantes para o programa. Então, nesse desenho, por que que a decisão econômica da compra do certificado é deslocada para quem não comercializa o gás, que é o produtor operador? Como que os produtores que efetivamente comercializam o gás acessam os CEGOBs se eles não seriam os compradores primários? Então, se a ANP optar por manter essa previsão, a relação contratual entre o operador e os produtores teria de ser tratada expressamente em resolução. Contudo, o melhor cenário é o mais simples e o mais seguro, que seria considerar como referência a produção comercializada por cada produtor, exatamente como está na letra da lei. Bom, a nossa segunda contribuição se refere ao anexo 1, especificamente a forma de cálculo do volume comercializado. Novamente, fazendo uma referência direta à lei, nós entendemos que esse volume calculado, ele deve ser o volume efetivamente comercializado pelo produtor, ou seja, é um volume que representa o gás seco, e na fórmula que foi apresentada na minuta, nós vemos que o volume produzido, descontado o volume reinjetado, não reflete isso. Então, nós entendemos também que seria necessário que a ANP complementasse o cálculo e deduzisse, além da parcela reinjetada, também as parcelas de gás queimado no campo de produção e também a parcela de gás consumido na produção, no processamento e no transporte. Em resumo, essas são as duas principais propostas de alteração sugeridas pela Abrace, essa minuta que está em discussão. E, além disso, nós entendemos importante que a ANP considere, tanto neste processo regulatório da CP número 15, quanto no âmbito da CP nesse processo regulatório da CP 13, quanto no âmbito da CP 15 sobre o CEGOB, a instituição de um mecanismo transitório para uma efetiva operacionalização do programa. A nossa sugestão é que, durante um período de 24 meses, o programa funcione em um modelo sombra, permitindo, então, alguns ajustes operacionais, a calibragem da metodologia e eventuais correções de assimetrias antes da plena implementação do programa. Bom, eu encerro aqui a manifestação da Abrace, agradeço novamente pelo espaço e pela atenção dos senhores, e desejo uma excelente audiência a todos. Muito obrigada. Obrigada aí, Letícia, pelas suas contribuições. A gente vai avaliar todas elas. Obrigada aí pela forma explícita que você colocou. Dando continuidade, a gente vai seguir para a próxima apresentação que foi escrita, que é o do Tiago Samos. Ele é da Biogás, Associação Brasileira do Biogás e do Biometano. Senhor Tiago, está por aí? Boa tarde, tô sim, Amanda, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Estão bem na minha tela, tá tudo certinho, em modo apresentação. Ainda não em modo de apresentação, mas está já sendo vista. Acho que é só apertar aí no Acho que tem um delay, mas vai dar certo. Vai dar certo. Bom, primeiramente a gente gostaria de agradecer a ANP pela oportunidade da Biogás estar participando dessa audiência pública e trazer as suas contribuições dentro desse tema. A gente também é importante trazer um contexto, né? E o diretor Pietro pontuou muito bem a necessidade de desenvolvimento desse setor, né? Seja pela questão sustentável que o biometano traz, seja também pelo aspecto econômico que esse energético tem.
A gente entende também que, de certa forma, a velocidade ela é importante, tá? Para o nosso setor. E aí eu faço um paralelo aqui, que o Brasil ele não vai conseguir atingir as metas que ele assinou no Acordo de Paris se a gente não tiver o uso e o incremento do biometano na sua matriz, tá? Então, a gente sabe que a nossa matriz elétrica ela é uma matriz mais renovável, mas a sua matriz energética ainda não. E o diretor Pietro foi muito feliz quando ele comparou a substituição do diesel pelo biometano, né? Então aqui a gente acaba atingindo esses dois pilares que ele trouxe, né? O pilar de sustentabilidade, porque o biometano ele descarboniza o diesel em até 90%, né? Comparado com o diesel, e também traz economicidade, principalmente frente ao diesel importado, tá? A gente também gostaria de agradecer a apresentação feita pela Ana Amélia. É importante trazer todos os conceitos que estão postos nessa minuta de regulamentação. E aí, a biogás, basicamente, nós temos aqui, tá? Eu não vou focar com muito detalhe em todos esses pontos, mas são basicamente 6 itens, tá? Que a gente vai trazer no dia de hoje. O primeiro é a alocação precisa da meta definida pelo CNPE. Aqui a Silvia já trouxe um pouco desse tema, tá? Mas o que basicamente a gente defende é que a meta é definida pelo CNPE, caberia simplesmente à ANP a alocação desse volume. Então, o Ministério de Minas e Energia abriu a consulta pública 199/25, que está em estudo, né? A definição dessa meta. Deve estar para ser publicada aí nos próximos meses ou próximas semanas. Então, aquela definição que o CNPE/MME definir é esse volume que precisa ser alocado para os agentes que comercializam gás natural. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe nesse ponto 1, tá? O ponto 2 é como vai ser tratado o gás da União, que é comercializado pela PPSA. Aqui a gente também não traz soluções, tá? Não traz respostas, e sim dúvidas e conceitos que precisam ser observados dentro desse processo. A harmonização das premissas que foram utilizadas tanto na nota técnica quanto na minuta, definições técnicas do biometano para equivalência com Segob, alinhamento do conceito para aplicação da meta para novos agentes e alinhamento das disposições aplicáveis aos agentes obrigados do segmento termoelétrico. Aí esse ponto 6 a gente vai trazer um paralelo junto à nota técnica que foi compartilhada pelo MME na composição da meta, tá? Na qual ele separou em basicamente dois segmentos, os outros e os segmentos termoelétricos. Bom, acho que o principal ponto da nossa contribuição, ela vai em linha com a definição do operador, né, que foi colocado na minuta, e aí acho que não vou ser repetitivo, o IBP já trouxe a preocupação, né, que esses campos eles são operados muito por consórcio, e aí você alocar simplesmente o volume para um operador, isso pode ser que gere conflitos financeiros entre, inclusive, os consorciados daquele bloco, e provavelmente isso não vai representar aquele volume que de fato é daquele agente que comercializa esse gás. Então, basicamente, aqui a proposta da biogás é a MMS NPE vai definir essa meta, se for 0,5%, 1%, qual que seja essa meta, isso vai dar um volume de gás natural, e aqui é importante dizer que a meta ela é atrelada à descarbonização do setor de gás natural. O volume é uma consequência, então primeiro você analisa ali qual é a necessidade de descarbonização, posteriormente você define um volume. Esse volume precisa ser alocado aos agentes. Então, o que a gente entende, essa alocação cabe à ANP, e aí a ANP já tem todos esses relatórios e dados, informações para fazer a correta alocação a esses agentes. O ponto 2 quer esclarecer de forma expressa o tratamento regulatório do gás da União, bem como os critérios e o agente responsável pelo cumprimento das metas correspondentes. Então, aqui a gente está focando exatamente no volume da PPSA, que ela representa a União nesses contratos de partilha, né? Como que isso vai ser replicado, vai ser alocado? Então, a gente gostaria que essa definição tivesse clara na regulamentação, para que isso não venha a gerar problemas futuros.
O terceiro ponto é promover a harmonização das fórmulas e premissas metodológicas entre o texto normativo e os seus anexos. Então, a gente percebeu ali que tem algumas divergências quando a gente fala de abatimento com reinjeção, queima em flare, alto consumo. Então, tem algumas definições que estão na minuta e outras na nota técnica, que, ao nosso ver, elas precisam estar alinhadas para que isso não gere problemas também. O ponto 4, que é a definição que foi até mencionada pela Ana Amélia na apresentação, né? 1 Segob equivale a 100 metros cúbicos e a 1 kWh de energia, que dentro também dessa definição técnica seja usado o poder calorífico, pressão e temperatura para produzir esse biometano. O ponto 5, que é em relação aos novos agentes, né? A minuta de contribuição determina uma meta de 0,5 nos 2 primeiros anos, tá? A Biogás entende que deveria ser só no primeiro ano, esse 0,5, tendo em vista que a definição da meta ela é ex ante. Então, se eu sou um novo agente, eu entro pagando 0,5, no ano seguinte eu vou ter exatamente o meu volume que foi comercializado de gás natural, então eu não usaria o 0,5, eu pegaria o volume exatamente que foi feito naquele ano corrente e aplicaria para o ano seguinte. Então, como a meta é ex ante, no ano, vamos dizer, X1, X0 é o ano que ele entra, X1 é o ano seguinte, no X1 ele vai saber exatamente o que ele comercializou em X0, e aí a meta ficaria mais precisa para ele, né? A justificativa lá é que 0,5 é que não fosse alocado um risco adicional para esses agentes, mas a depender do nível desse agente, se ele comercializou muito volume, ele tem sim potencial de subir essa meta. Ou se ele foi abaixo de 0,5, que ele pague a representação dele daquilo que foi comercializado. O ponto 6, que isso é uma contribuição para os próximos ciclos do programa, tá? A gente aqui não tá falando especificamente para o ano de 2026, mas quando a gente olhou a nota técnica do MME, que, conforme eu falei, né, é uma nota técnica que visa trazer a necessidade de descarbonização e isso é transformado em volume. Quando a gente olha a nota técnica, ela criou 2 blocos de consumo. Um que é o bloco termoelétrico, que ela usou uma emissão de gases de efeito estufa para esse setor, e os demais setores ela usou um outro volume de geração de gás de efeito estufa. Então, para as próximas individualizações dessa meta, talvez vale para ficar aderente e compatível com a nota técnica do MME, fazer a mesma distinção, né? Então, se eu tenho ali um volume de gás que eu sei que a comercialização dele é 100% alocado para um setor termoelétrico, que esse cara leva essa mesma intensidade de carbono que foi adotada na nota técnica do MME. Então, acho que isso, pela complexidade desse tema, ele requer um pouquinho mais de discussão e talvez para as próximas alocações da meta, a gente consiga detalhar um pouco mais esse ponto. Bom, basicamente era isso que a gente gostaria de trazer aqui com a Biogás. Eu vi aqui que nós temos mais de 50 pessoas nessa audiência pública, isso reforça a importância desse tema, e eu gostaria de agradecer os nossos associados que mandaram as contribuições para que a gente pudesse aqui trazer para vocês o melhor, ou aquilo que a gente enxerga de melhor para o nosso setor, e também agradecer todo o time técnico da Biogás que trabalhou aí nessa consulta pública, não só nessa, mas na 15 também, aí com prazo curto, e a gente conseguiu, ao meu ver, entregar um bom material aí para vocês da NP. Bom, a gente fica à disposição, aquilo que vocês precisarem, a gente vai ficar aqui no decorrer da audiência pública, só chamar. Agradeço, Tiago, pela exposição. Dizer que a gente vai avaliar cada um no seu detalhe e, diante disso, a gente passa para a próxima apresentação, que é da BPIP. A Rafaela Mello que irá falar da BPIP. Rafaela está por aí? Oi, Amanda, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Vendo minha apresentação direitinho? Sim.
Perfeito, então. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos, primeiramente. Eu sou Rafaela de Mello, sou economista de formação e analista de assuntos regulatórios aqui da PRIO, mas hoje, com muita felicidade e responsabilidade, eu estou representando a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural, a ABPIP. Nesse sentido, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a superintendente Amanda Duarte, a Ana Amélia, bem como todo o corpo técnico, tanto da STM como da SBQ, além de todos os expositores e ouvintes dessa audiência pública. Primeiramente, apenas para fins de contextualização mesmo, a ABPIP é uma associação civil sem fins lucrativos, criada em 2007, que representa as empresas independentes de IP no Brasil. A associação ela participou ativamente tanto da consulta pública como da audiência pública hoje, uma vez que esse tema ele vai impactar diretamente o setor de gás natural, ao incorporar aspectos compulsórios de descarbonização às rotinas dos nossos associados. O bom de falar depois de pessoas tão competentes como a Silvia e o Tiago é que grande parte do que eu ia falar já foi falado. Mas, embora a Silvia já tenha falado, eu acho super importante a gente enfatizar também que um dos pontos de partida de contribuição da ABPIP é que o artigo que instituiu o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano, ele estabelece que essa nova política pública deve ser regulamentada observando a relação melhor custo-efetividade, e que essa resolução ela deve ser atinente ao volume de gás natural efetivamente comercializado, como já foi pontuado anteriormente pelos expositores. Basicamente, então, é um programa de descarbonização, de redução de gases de efeito estufa, a partir do fomento de biometano, mas não é uma política que quer restringir, que quer diminuir a oferta de gás natural, porque a gente bem sabe que tem políticas também pelo Ministério de Minas e Energia que quer sim aumentar a produção de gás natural, que sabe que esse é um hidrocarboneto fundamental para a transição energética. A ANP ela já recebeu todas as nossas contribuições. A gente tentou colocar no campo de justificativa, de forma bem clara, tudo que embasou as nossas propostas de alteração. De forma bem geral, assim, as contribuições da ABPIP visam segurar que a nova resolução, né, esteja alinhada ao dispositivo legal e ao seu decreto regulamentador, além de reforçar esse viés que eu acabei de comentar com vocês do melhor custo-efetividade, mencionado tanto na Lei do Combustível do Futuro. Para fim de objetividade, em benefício do tempo, 10 minutos são muito curtos para a gente falar de um tema tão complexo. Eu coloquei aqui os 8 eixos principais de contribuições da ABPIP e agora eu vou pontuar com vocês rapidamente. Basicamente, o eixo 1, ele solicita que toda minuta de nova resolução, né, que vai entrar em vigor, ela esteja em consonância com o que foi proposto pela Lei do Combustível do Futuro, em refletir integralmente que a meta incida sobre o volume de gás efetivamente comercializado entre os agentes, e não aquele volume da boca do poço, aquele volume que está sendo produzido, né? A gente entende que para a ANP possa ser mais fácil fazer a fiscalização, porque seria somente olhar o BMP, mas a ANP ela também tem outras cargas, também tem outros artifícios para ver esse volume produzido, e que caso a ANP, mesmo assim, não utilize a carga 105, não utilize cargas relacionadas à comercialização, caso prefira, adote o volume do BMP, que esteja em consonância com a nota técnica de resolução número 3 de 2025, que abate tanto os volumes queimados, os volumes consumidos, como falou a Abrace, transferidos e injetados, porque só assim essa nova resolução vai estar em consonância com o que está preconizado pela Lei do Combustível do Futuro. O eixo 2, ele está muito em linha com o que a Silvia já falou do IBP. A gente versa sobre os pequenos produtores de gás natural e pequenos importadores de gás natural. Como explanado pela Silvia hoje, não existe uma regulação específica para tratar sobre esse tema, então a ANP ela utilizou como balizador a 32 de 2014, só que a gente entende que isso pode gerar um descompasso conceitual muito relevante. Por quê? A 32 de 2014, ela tem como objetivo principal ampliar a participação das pequenas e médias empresas no setor de AIP e considera a produção total do agente, tanto de petróleo como de gás natural. Para fins da Lei do Combustível do Futuro e das resoluções que vão vir a partir da publicação dessa lei, a gente entende que tem que olhar exclusivamente para o volume efetivamente comercializado de gás natural, e não para a produção diretamente do poço. Então, essa foi uma das nossas contribuições que
não seja utilizado a 32 de 2014, mas que seja utilizado o volume comercializado, efetivamente comercializado, e que essa definição venha nessa nova resolução, que é alvo da consulta e audiência pública número 13 de 2025. Ainda nesse eixo, né, a gente realizou o que eu chamei de uma correção IGPDI, porque a gente pegou o volume e propôs o patamar de 1.500 boi por dia e não em 1.000, porque a gente viu o crescimento da produção desde 2014 para hoje, viu que aumentou mais ou menos aí em 50% a produção de gás natural. O eixo 3 é um eixo super importante porque a gente traz luz à exclusão dos campos maduros, marginais e daqueles projetos que, por si só, já mitigam emissões de gases de efeito estufa, como os projetos de tieback. Também, como é de amplo conhecimento do setor, né, os campos marginais são aqueles que operam no limiar do antieconômico e os campos maduros são aqueles que, na sua maioria dos casos, apresentam custos mais elevados de operação e manutenção. A inclusão de mais um ônus financeiro, mais um ônus econômico nesses ativos pode desestimular o seu desenvolvimento, reduzindo os investimentos e, consequentemente, a arrecadação da União, porque poderia acontecer um esvaziamento da produção ou um abandono precoce desses ativos. Além disso, essa contribuição de excluir os campos maduros marginais, ele está em linha com as outras políticas públicas do Ministério de Minas e Energia, que vem nos últimos anos se esforçando para deixar esses ativos cada vez mais atrativos economicamente falando e assim poderem ser desenvolvidos por outras empresas. Além disso, nesse mesmo eixo, a gente mandou contribuições para que os projetos que comprovadamente mitigam gases de efeito estufa, como o uso de tieback, eletrificação das plantas, o uso do gás natural em substituição do diesel, deveriam ter um abatimento da sua meta global, porque eles por si só já reduzem gases de efeito estufa. O eixo 4, ele fala sobre a importância da flexibilização da conversão do Segob. Como a gente sabe, na minuta hoje, a ANP adotou que um Segob equivale a 100 metros cúbicos de gás natural. No entanto, a BPIP entende que é importante que essa conversão seja revisitada com desenvolvimento no mercado posterior, porque isso vai dar uma maior flexibilidade regulatória e aderência ao mercado internacional. E também uma possível mitigação das distorções que possam ser criadas a partir do desenvolvimento do mercado de biometano. A gente sabe que tem uma outra consulta pública aberta do Ministério de Minas e Energia, que colocou ali alguns desafios que vão ter que ser superados, como o transporte do biometano, que pode acarretar ou não no maior emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente entende que essa flexibilidade é importante e está na minuta. O eixo 5, ele está super em linha com o que a Letícia da Brás falou, porque a gente vislumbra e a gente espera que esse certificado seja almejado por agentes que não são regulados para a ANP. Então, a gente propõe o abatimento da meta dos agentes obrigados, do Segob ou de biometano, a partir da aquisição por esses agentes que não são regulados, que não são obrigados pela ANP. Isso é fundamental porque a gente entende que pode mitigar a competição pela demanda de biometano entre os agentes que são obrigados, está assim alinhado aos princípios da Lei do Combustível do Futuro, porque você vai ter tanto a descarbonização como o fomento de biometano, principalmente em um cenário que a gente não sabe ainda como vai funcionar a oferta de biometano brasileiro. O sexto item, sexto eixo, ele fala sobre a aplicação da obrigatoriedade, porque a BPIP ela entende que é mais adequado que a ANP avalie a obrigatoriedade geral pelo grupo econômico e não pelo operador. Um dos principais ganhos que a gente vislumbra, que a gente acredita, é a uniformização do tratamento regulatório, porque vão ter agentes que são importadores de gás natural, mas eles não são concessionários perante a ANP. Então, numa mesma norma, a ANP estaria vendo operadores e por um lado, por causa dos contratos de concessão, e por um outro lado estaria vendo o grupo econômico, que são aqueles grupos econômicos que têm simplesmente autorizações de importação de gás natural. Então, a gente entende que, para o macro da resolução, é importante que seja visto o grupo econômico. O eixo 7, ele fala sobre aplicabilidade apenas em novos GSAs, em novos contratos de compra e venda de gás natural, porque isso vai permitir que os comercializadores ou importadores de gás natural incorporem o custo do Segob nas suas condições comerciais negociadas, o que é fundamental para assegurar o princípio da previsibilidade e da segurança jurídica, que todo mundo sabe é previsto na nossa Constituição Federal. E, por fim, mas não menos importante, o eixo 8, o último eixo apresentado aqui pela BPIP, ele solicita que tenha
a adoção de instrumentos sancionatórios graduais e de uma flexibilidade no geral. Por quê? A BPIP ela entende que a penalidade ela deve acompanhar a realidade do mercado brasileiro de biometano, embora tenham tido estudos muito bons realizados tanto pela EPE como pela ANP, a gente ainda não sabe como vai funcionar tanto a oferta de biometano como também a questão dos agentes obrigados ou não obrigados. Então, a BPIP solicita que tenha uma regra transitória, que tenha uma regra flexível nesses primeiros anos para poder acompanhar o mercado de biometano e também o mercado de gás natural. Então, pessoal, essa apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, o benefício do tempo, porque 10 minutos, como eu falei, são muito poucos, preferi falar nesses temas, eixos principais, mas eu estou totalmente à disposição para, caso seja necessário aprofundar alguns pontos aqui apresentados. Agradeço novamente a ANP por esse espaço de diálogo e também a BPIP, em especial o Lucas Mota, Lucas Neto e o Geraldo Carneiro pela confiança e oportunidade. Agradeço aí a você pelas contribuições, Rafaela, e de ter atendido ao tempo, a busca de atender ao tempo, eu sei que é pouco, mas a gente vai avaliar todos os pontos abordados posteriori, e diante disso a gente segue com a nossa programação, né? Nossa próxima apresentação, deixa eu... Estou aqui dando uma olhada. Eu me perdi aqui nos meus próprios slides. É a Mariana. É a Vai. Mariana, isso. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam? É a Mariana. Isso, Dad. Estamos ouvindo, Mariana. Excelente. Vocês já estão visualizando a apresentação? Deixa eu dar uma olhada. Uhum. Sim. Sim? Sim. Já está em modo apresentação também? Sim, tá em modo apresentação, Mariana. Ah, excelente. Bom, boa tarde a todos. Inicio aqui cumprimentando a ANP, toda a sua diretoria, superintendente Amanda, Ana Amélia, toda a equipe técnica responsável por essa consulta pública. Meu nome é Mariana Boechat, eu sou gerente do jurídico da EDE. A EDE oferece a seus clientes soluções em gás natural, conta com portfólio com atividades de comercialização por meio da EDE Comercialização, com infraestrutura de regasificação por meio do Terminal de Regasificação de GNL de São Paulo, TRSP, além de investimentos em biometano e projetos na área de distribuição de GNL B2B. Obrigada pela oportunidade de contribuir com esse processo regulatório. Na tentativa aqui de ser o mais objetiva possível e também tendo a sorte de destacar aqui premissas da nossa contribuição que foram abordadas nas contribuições anteriores. A premissa principal da nossa contribuição que a gente gostaria de destacar aqui hoje, e aí eu peço só que vocês me indicam se eu estou conseguindo movimentar os slides. Sim? Ótimo. É que a meta individual dos agentes obrigados deve refletir o que efetivamente é comercializado no mercado interno. E eu sei que isso já foi objeto das outras contribuições, e eu trago aqui a expectativa similar, mas sobre a ótica do importador de GNL, né? Esse é um critério que, na nossa visão, garante isonomia, segurança jurídica e aderência ao próprio decreto regulamentador da Lei do Combustível do Futuro, que determina a exclusão dos volumes não comercializados ou sem emissão. Nesse sentido, destacamos aqui 2 pontos prioritários que consideramos essenciais para que isso se materialize. Primeiro, é diferenciar claramente o volume comercializado do volume importado, como já foi amplamente debatido aqui, e também excluir da base individual o volume que porventura seja exportado, como já ocorre no cálculo da meta global. A respeito do primeiro item, né? Como é de conhecimento da agência e de todo o mercado, o Brasil utiliza terminais de GNL com unidades flutuantes de estocagem e armazenagem, as FSRUs, que estocam molécula para segurança energética, executando a regasificação conforme demanda. Logo, nem todo o GNL importado por meio desses terminais ele é comercializado no mesmo ano. Parte do volume é utilizada para funcionamento da própria FSRU. Outra parte pode se perder por meio do processo de evaporação natural, né, chamado boil-off gas, ou BOG. E, além disso, em cumprimento da própria função no terminal de GNL, parte pode permanecer estocado de um ano para o outro.
Nessa linha, a proposta de norma, ora em análise, já desconta da meta de produtores de gás natural os volumes reinjetados nos campos. Além disso, apesar de não ter ficado expresso na norma, né, como já foi aprovado, mas a própria agência, na nota técnica 3 de 2025, que embasa essa consulta pública, reconhece que deveriam ser excluídos os volumes direcionados ao flare, ao alto consumo dos campos produtores. Logo, por isonomia, a nossa proposta é que a meta dos importadores siga uma lógica equivalente, considerar apenas os volumes efetivamente comercializados, excluindo estocagem sem venda, BOG e uso interno do FSRU, da base de cálculo para a meta dos importadores. Um segundo ponto que a gente traz aqui é para que fique explícito a exclusão também de volumes que, porventura, sejam exportados da mesma base de cálculo. O gás exportado não gera emissões no território brasileiro, portanto, não deve compor as metas individuais, que, na nossa visão, evita distorção e também garante coerência metodológica com a meta global. Diante disso, além de alguns outros pontos indicados em detalhes na nossa contribuição, solicitamos à agência esses 3 aprimoramentos no artigo 6º e seu anexo, né? Basear a meta do importador exclusivamente no volume comercializado no mercado interno, explicitando a exclusão do BOG, dos volumes armazenados e dos consumidos pela FSRU, além de deixar claro também a exclusão de volumes que, porventura, sejam exportados. Então, sendo aqui extremamente objetiva, finalizo aqui minha fala reiterando o reconhecimento à ANP pela condução técnica, transparente, participativa de mais esse processo regulatório e agradecendo a todos os expositores. Fico aqui à disposição na continuidade da audiência pública. Muito obrigada. Eu que agradeço a apresentação e o atendimento pelo tema, Mariana, e pelas contribuições. Confesso que a gente vai avaliar todas elas com muito carinho. Diante disso, a gente passa para a última apresentação no dia, que é a Letícia Silva do Nascimento, pela Eneva. Letícia, está por aí? Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam? Sim. Perfeito, eu estou compartilhando aqui a tela. E aí, só me sinalizem se estiver tudo certo no modo apresentação. Teve as últimas exposições, teve problema em termos de passar slide. Se estiver passando o slide, tudo certo. Foi? No momento ainda não estou visualizando, não sei se é só para mim ou para os demais. Eu acho que é um delay mesmo. Não, ainda É um não, delay, não né? Vamos esperar Porque um eu já estou pouco. até no segundo slide aqui. Uhum. Me sinalizem se aparecer e aí qualquer coisa em benefício do tempo a gente pode começar, tá bom? Só me sinalizar. Letícia, para mim continua escuro. Eu acho que não é delay, não. Não sei se você faz novamente, para ver se... Vou fazer aqui novamente. Isso. Oi? Veja se... Deixa eu compartilhar aqui novamente. É a terceira vez, mas... Vocês estão vendo pelo menos o slide? Tá carregando? Perfeito. Letícia, eu tenho o PDF da sua apresentação. Você quer que eu abra? Pode ser que vá. Você Eu já me prefiro encaminhou. anda. Eu Perfeito. só não tenho os slides. Você me encaminhou um documento por PDF. Pode Vocês veem? passar. Apareceu. Agora é a Apareceu. Ana. Apareceu? Pode passar para o terceiro slide, em benefício do tempo, que eu acho que guia bem aqui a audiência. Eu não tenho modo apresentação, tá? Deixa eu... Porque não é Rodar. slide. Esse aqui você já passou? Pode deixar nisso daí. Obrigada, Ana. Nada. Bom, pessoal, dado aí os passos de TI ocorridos, boa tarde a todos que acompanham a audiência pública. Eu sou Letícia Nascimento, faço parte aqui da equipe de regulação da Eneva. Eu não poderia iniciar aqui a nossa exposição sem antes parabenizar todo o esforço que a ANP tem feito
para a regulamentação desse programa. A gente sabe que não é fácil, tem várias realidades de mercado aqui sendo incorporadas no âmbito dessa política pública, então fica aqui nosso reconhecimento da agência e todo o esforço que tem sido realizado. De fato, né, a condução desse programa ele é muito importante para a companhia, porque, como vocês podem ver no slide, né, a Eneva é uma produtora de gás natural, mas a gente também tem outros modelos de negócio, inclusive também como agente importador de gás natural, né? Então, essa política pública afeta a gente ali em diferentes formas de modelo de negócio. De forma objetiva, a Eneva é uma empresa que nasceu ali no interior do estado do Maranhão, na bacia sedimentar do Parnaíba, e expandiu seu modelo de negócio para diversos estados do país, hoje sendo produtora e importadora da molécula. Então, por isso, no sumário das nossas contribuições, se puder descer o slide seguinte, por gentileza, a gente trouxe aqui, né, um sumário de 6 pontos de contribuição, sem prejuízo, né, todo o detalhamento, ele foi endereçado no âmbito da consulta pública 13 de 2025, então a gente sumarizou em 6 grandes itens, e aí ato contínuo, né, no detalhe ali, o primeiro que a gente traz, o item 1, ele já foi endereçado aqui pelos meus colegas de indústria, que é a necessidade de adoção do volume efetivamente comercializado para a implementação dessa política pública, né, isso é o que preconiza a lei do combustível do futuro, então o nosso ponto é em relação ao elemento legal e regulatório. Um item também que a gente traz sobre a luz do decreto que regulamenta a lei do combustível do futuro é que esse ato, né, infralegal, ele é expresso em excluir desse computo da meta o volume de gás não comercializado ou cuja utilização não gere gases de efeito estufa. Então, isso reforça, né, a necessidade de incluir, de fato, considerar na métrica o volume efetivamente comercializado pelos produtores de gás e pelos importadores. A Mariela foi muito feliz na contribuição dela de considerar, de fato, o volume comercializado por esses dois agentes, né, não necessariamente o volume cru produzido e o volume importado. Então, qual é a proposta da Eneva nesse sentido? É utilizar a carga de comercialização que são enviadas pelos agentes vendedores da molécula direcionada a outra unidade organizacional dessa agência, em substituição ao que está posto hoje na minuta, que é a utilização do boletim mensal da produção. E aí um outro ponto, né, quando a gente olha para a parte de importação, é o reporte dos agentes importadores do volume importado. E aí, nesse ponto, que a gente traz aqui como ponto de atenção, é considerar, né, deixar de excluir aqueles gás revendidos, né, ou seja, operações que são revendas de gás ou trading de gás que são realizados ao longo da cadeia de gás natural, para evitar uma duplicidade do atributo ambiental. E aí, a gente traz esse ponto de contribuição como alternativa técnica, se isso não for possível, primeiro ponto, a gente entende que esse deveria ser racional, é a utilização do que está posto, né, da fórmula posta na nota técnica de regulação, em substituição do que está posto hoje na minuta de resolução. Então, quando a gente olha a minuta de resolução, é considerado o volume comercializado daquele produzido / importado, menos o injetado. Quando a gente olha na técnica de regulação, não é adicionado, né, ali uma subtração do volume queimado e o volume consumido. Isso já foi trazido aqui pelos colegas. Então, por isso, eu adentro aqui no item 2 da contribuição da companhia, em relação à necessidade, ali o ponto 2 amarelo ainda, né, é em relação à necessidade de ter uma previsibilidade da conversão que está hoje posta do Segob ser mais flexível e revisitável ao longo do tempo. A gente sabe que esse certificado ele foi objeto da consulta pública 15 de 2025, né, que está no bojo aí da estruturação regulatória dessa política pública, mas a gente trouxe nossa contribuição em cima dessa CP13, porque está posto na minuta de resolução que um certificado, e é dado racional posto na nota técnica 3 de regulação, que um certificado seria ali equivalente a 100 metros cúbicos de biometano. Então, a gente entende, né, que num cenário que o mercado ele consta ainda em desenvolvimento de fase inicial da política pública, essa certificação ela pode ser
de uma forma inicial benéfica, mas ora também ela pode relevar ali algumas limitações técnicas, porque é um mercado de desenvolvimento, né? Então, definir a métrica de forma muito direcionada pode ter um prejuízo em relação ao acompanhamento de um mercado que está em construção no Brasil. Então, por isso, ali no artigo 6º, a gente faz uma inclusão de um trecho que, sem prejuízo, essa conversão ela tem que ser revisitada ao longo do tempo, com vistas ao acompanhamento do mercado. Adentrando ali no item 3 e 4 do próximo slide, o item 3, né, a gente trata ali sobre a adoção necessidade, né, uma sugestão de adoção de necessidade de instrumentos sancionatórios graduais ao longo da implementação da política pública, e isso conversa, de fato, com uma criação de um mecanismo regulatório alinhado ao desenvolvimento do mercado brasileiro de biometano, né, e toda a sua política pública, principalmente nesses anos iniciais, em que tem toda uma adaptação dos agentes, a própria regulamentação do certificado, seu preço. Então, de forma geral, né, a gente sabe que esse mercado consta em desenvolvimento, isso foi, inclusive, objeto da consulta pública do Ministério 199, na própria nota técnica de esclarecimento que estava no escopo dessa consulta pública do Ministério. A gente pode observar um gráfico ali de demanda versus capacidade instalada, que revelam um mercado em franco desenvolvimento, até em termos de oferta disponível de certificado e de biometano. Então, a gente entende, se por um lado, né, o Ministério e todos os agentes aqui reconhecem que o mercado está em franco desenvolvimento, a gente enxerga que faz sentido também que os mecanismos, né, de penalidades sancionatórios também sejam graduais para conseguir acompanhar o desenvolvimento e maturidade tanto dos agentes que estão sujeitos a essa política pública, quanto também pelo lado do regulador, quando a gente pensa em maturidade de mercado. Então, no detalhe ali da nossa contribuição, a gente trouxe até um benchmark, né, quando com o mercado de emissões, né, de comercialização europeu, quanto a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, a nossa ideia aqui é de modo nenhum querer trazer essa realidade para o mercado brasileiro, mas trazer uma realidade que, obviamente, é super de conhecimento desse regulador, da possibilidade de, sim, criar mecanismos sancionatórios graduais e faseados. Então, esse é o nosso objetivo, nossa contribuição, ela anseia que essa sancionalidade esteja acompanhada do desenvolvimento de mercado. O item 4, a gente trouxe ali um critério de atualização quando a gente pensa na resolução ANP 32 de 2014. Ela já foi muito mencionada aqui, né, pelos demais colegas, mas o nosso critério, nossa recomendação aqui, de modo geral, é criar um critério para correção do enquadramento regulatório. E aí, dando um passo atrás, né, que eu acho que é importante, o que a gente enxerga de condições aqui de pensamento, né, pontos de atenção, quando a gente pensa ali no item 4, sobre o racional adotado pela agência para enquadramento tanto do produtor quanto do importador, né? Isso já foi salientado aqui pelos demais colegas, o bom de falar depois é que muita gente já falou, enfim, mas é que a resolução 32 de 2014, ela foi pensada com outro objetivo, pensada ali, tratada principalmente sobre o volume produzido e demais itens. Essa política pública, ela utiliza o volume comercializado. Então, a gente já parte ali de premissas diferentes. Além disso, né, a definição de volume do enquadramento não é utilizada conforme o crescimento do mercado de gás natural, por exemplo, pensando aqui nesse mercado, né? Então, quando a gente pega o volume produzido à luz da promulgação dessa resolução 2014 ao mercado atualizado, teve ali um crescimento muito importante. Então, não estaria nem considerando ali o atual crescimento do mercado. E, além disso, tem uma ausência clara, né, de critério para o enquadramento do importador. Então, por isso, a gente entende, num primeiro momento, né, a adoção de um fator que a gente chama aqui um fator de crescimento como um mecanismo, né, de correção desse enquadramento, e principalmente para os importadores, considerando que esse agente, dada a abertura do mercado, enfim, é um novo ator aí no mercado de gás, quando a gente fala em termos de abertura de diferentes agentes fazendo essa atividade.
tem uma ausência para esse enquadramento. Então, a gente considera ali um fator de crescimento 1,6 em relação hoje que está posto na norma 32 de 2014, e que esse fator de crescimento seja revisitado, né, anualmente, até que, principalmente quando a gente pensa no importador, ou exatamente no volume comercializado pelo importador e também pelo produtor de gás, tem uma norma específica da agência tratando sobre essa temática para refletir a atual política pública. Os últimos itens, né, que são os itens 5 e 6, o item 5 ele foi salientado também pela BIP, a Rafa trouxe aqui para a gente, em relação à aplicabilidade da norma, né? Então, a gente está no mercado que tem contratos de compra e venda que tem um hiato temporal de assinatura entre as partes envolvidas bem anteriores a essa política pública, a lei do gás, enfim. Então, a nossa ideia é que haja ali uma preservação de segurança quando a gente fala que essa política pública tem que ser direcionada a contratos de compra e venda que também conversem com a data da publicação dessa norma. Isso porque, no termos de ciências econômicas, a gente pode estar falando ali de obrigações contratuais firmadas, né, posteriormente a esse fechamento de contrato. Então, a gente está falando de um atributo ambiental ex post. E aí, quando a gente fala em termos de ciências econômicas, isso pode ser entendido como assimetria de informação para esses agentes. E aí, no âmbito jurídico, né, a gente sabe que isso pode violar ali os princípios de previsibilidade de segurança jurídica. Por fim, o item 6, né, o que a gente traz é, na verdade, um esclarecimento ao longo da análise dessa consulta pública e fazendo um paralelo entre a minuta de resolução e a nota técnica, a gente percebe que tem alguns itens que constam na nota técnica de regulação A3 e não estão refletidos na minuta. E aí a gente, na verdade, colocou aqui mais para fins de esclarecimento junto a essa agência, quanto ao denominador da parte relativa. Se esse denominador ele considera o volume comercializado produzido mais o importado, porque isso impacta diretamente a participação relativa de cada agente no mercado, e isso não fica claro para a gente quando a gente faz um deparo com a nota técnica e com a minuta de resolução, e a nossa proposta é que todo o mercado seja considerado, dado que a gente está falando aqui, na verdade, de uma alocação de uma meta já pré-definida no âmbito junto ao MME e o CNPE. Então, esse é o sumário das nossas contribuições, a gente fica à disponibilização, e mais uma vez eu parabenizo a ANP por todo o esforço que tem realizado. A gente sabe que não é simplório, né, regulamentar uma política pública do zero no mercado em franco desenvolvimento, então colocamos aqui a Eneva à disposição como produtora e importadora de gás. Muito obrigada pelo espaço. Agradeço a Letícia pela apresentação e pela contribuição. Gostaria de dizer a todos que apresentaram que alguns houve um atraso na passagem dos slides, não foi o caso da Letícia, a última, porque foi em PDF, mas gostaria que todos enviassem por e-mail suas apresentações atualizadas para que a gente possa avaliar todas as contribuições, não só com a gravação desse vídeo, mas também com o documento elaborado por todos vocês, certo? Antes do encerramento, gostaria de perguntar se tem alguém que tenha mais alguma exposição que deseje. Silvia, fica à vontade. Diante do que foi combinado, você tem 5 minutos aí para sua fala. Ok. Acho que está funcionando. Tem um pequeno delay também nas autorizações, né, de usar vídeo e áudio. Bem, é interessante ver que tem um alinhamento entre todos os agentes, né, as instituições e empresas que fizeram sobre a necessidade de considerar o gás comercializado, tá? E quando e aí isso foi colocado, obviamente, tem informações sobre a comercialização de gás, nós não sabemos, né, se esses dados podem ser rapidamente usados
da forma que estão, justamente para evitar a dupla contagem. Caso se decida usar aquela que eu chamei, que nós chamamos de opção 2, não é só retirar reinjeção, e também o gás que foi usado na plataforma, ou o pequeno flare que tem, que é uma questão de segurança, né? Mas também é preciso retirar, ou seja, nós estamos falando de gás bruto, o que é comercializado é gás seco, é gás que está nas condições de ser um gás canalizado, portanto, não faz sentido considerar os líquidos, importante a retirada de líquidos. E essa retirada de líquidos, ela é bem maior, por exemplo, no pré-sal que em outras bacias. Então, faz uma diferença, né? Então, voltando aqui à necessidade da gente usar o mesmo, a mesma base de dados, tanto para a meta global como para a meta, para a alocação, né? É a meta de cada um. Acho isso importante, foi saiu na minha apresentação, mas não das outras, tem que retirar também o gás que foi transformado em líquidos, porque não faz sentido aplicar, né, a proporção de Segovia em líquidos, né, só se fala de gás natural, né? Então, essa aqui é uma primeira. E a segunda, eu acho que teve algumas considerações que o IBP, de repente, não colocou, mas concorda totalmente. Uma dessas é a gradatividade das penalidades. É muito importante pensar que todo mundo vai estar aprendendo nesse mercado, a gente ainda não sabe se vai ter excesso de oferta, excesso de demanda, como vão se comportar os preços. É um tema complexo e colocar já de uma penalidade que são que podem ser bastante importantes, né? Inclusive, por exemplo, parar a produção de um campo não faz sentido, né, em relação à compra de biometano 0,5% da produção de gás. Então, essas aqui eram minhas duas considerações adicionais. Muito obrigada pela palavra e novamente, parabéns pela condução da audiência pública. Ressaltando o que já foi falado por outros também, que os prazos são muito apertados. Dessa 13 foi até um pouquinho mais longo, mas da 15 foi um prazo absolutamente horroroso durante as férias de todo mundo, tá? E acho que é muito importante, como alguém já disse, que a gente tenha uma regulamentação robusta, porque a gente sabe que voltar atrás sempre é muito complicado, porque tem direitos adquiridos e depois dá muito problema. Então, o que eu sugiro é que a ANP tome o tempo de analisar todas essas contribuições, eventualmente volte a falar com os agentes. Nós estamos aqui porque queremos uma regulamentação robusta que funcione, que de fato dê um incentivo a esse novo mercado, tá? Então, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada aí, Silvia, pela disposição. Eu sei disso, né? A gente tem a colaboração aí do mercado. Não é fácil mesmo, o tempo é curto, e não só são esses, tem outros rolando, mas a gente está tomando conta. Eu espero que saia da melhor forma, e a gente vai avaliar cada contribuição que foi dada aqui de uma forma com bastante cuidado, para que a gente possa ter uma boa política pública. Eu acho que esse é o objetivo de todos, e a gente não é diferente. Gostaria de ver se a nossa procuradora-geral tem algo a falar. A Marias. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, em nome da Procuradoria, todas as contribuições recebidas durante a consulta e durante essa audiência pública, permitindo a efetiva participação social. E, além disso, eu queria também ratificar, como dito, né, pela nossa presidente da audiência, que as contribuições todas serão avaliadas não só pela área técnica, pela SBQ, mas também pela Procuradoria, em especial
as que foram levantadas como dúvidas jurídicas. E desejar não só uma ótima semana, mas um ano aí muito bom para todos nós. Com certeza. Com bastante novidade, né, Marina? É isso. Tá? Então, diante disso, né, a gente encerra a audiência pública, logo, logo ela vai estar à disposição para que todos revejam e avaliem. Então, eu agradeço, né, todas as contribuições que foram extremamente valiosas, o trabalho de cada um de estudar e de olhar com calma para a gente ter realmente uma política pública de qualidade, sem nenhuma, que não cause, que incentive o mercado e não cause nenhuma discrepância em nenhum dos pontos. Tá? Então, agradeço a todos que fizeram as apresentações e dou como encerrada essa audiência pública de 13 de 2025.